Muito bem, muito bem. Estamos de volta. Eu, ABC, o Luiz da Silva, seu servo. Estamos continuando aqui a nossa aula de interpretação da segunda cena do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 15 a 26. Já estamos na conclusão, sem mais delongas. Já vamos para a aula, né? É continuação. Como é que a gente faz a conclusão? É muito simples. Eu vou voltar aqui lá na primeira lição e vou copiar todas elas. Só que deixa eu colocar a área de transferência aqui. Vou limpar tudo porque eu quero só as lições. Copiei a primeira, você vai observar que aqui do lado vai aparecendo. Acho até que eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, tá? Para você ver. Vamos lição 2. Copiei, tá ali do lado, foi aparecendo. Lição 3, copiei. Lição 4 e 5. 5 eu vou fechar aqui com ponto, porque acaba, né? Pronto, copiei. Aí eu venho aqui na conclusão e venho colar tudo. Aqui tem um recursinho, ó, chamado colar tudo. Colei tudo. Vou só mudar o formato. Não quero mais esse formato, né, na conclusão. Vou deixar o formato normal. Vou voltar aqui, né? Gente, vocês já viram, então vou voltar aqui. Beleza. Vou dar um Ctrl Shift C para me copiar esse formato e vou apagar isso aqui que eu deixo aqui só para ter uma noção. Agora eu não vou apagar isso aqui, ó. Eu e você aprendemos que vou deixar só aqui, ó. A igreja nasceu como uma irmandade naqueles dias. A igreja nasceu como uma irmandade. Eu vou até tirar o daqueles dias. A igreja nasceu como uma irmandade. Já se reuniam, não é assim, já se reuniam formalmente. Ó, então vamos lá. A igreja nasceu como uma irmandade. A igreja já se reunia formalmente. A igreja já se submetia à autoridade apostólica. A igreja era um grupo estável de pessoas. A igreja refletia sobre o cumprimento das Escrituras, entregue pelo Espírito Santo através dos profetas. Davi é considerado profeta através dos homens inspirados. Enviou, entre eles haveria um traidor. Então, a igreja já refletia sobre o cumprimento das Escrituras. E o que foi dito pelas Escrituras? Que no meio deles haveriam traidores, haveriam gente. E esse é um ensino aqui. Que as Escrituras nos ensinam que entre nós, que no meio da igreja, haverá traidores. Que no reino de Cristo há traidores. E havia ali, no reino de Cristo, onde Jesus estava presente, imagine hoje, né, se não vai haver traidores, né? Beleza, então terminamos a primeira. Eu tenho feito outra coisa, que já vou fazer para adiantar. Lição. Aliás, para ficar minúsculo aqui, teria que ser assim, né? A igreja. Beleza. Aqui também. Vou pegar isso aqui, eu e você aprendemos. A comunidade dos irmãos deve sempre substituir aqueles que fracassam no servir a Jesus. Ela deve escolher dentre aqueles que mais foram percebidos se dedicando. Pronto, 2 lições aqui. Maravilha, terminamos. Eu e você aprendemos que na comunidade
Na comunidade dos irmãos sempre haverá nomes a serem propostos. Então, sempre haverá gente para fazer o trabalho, com as características necessárias. Sempre haverá. O cara pode fugir, a igreja pode achar que não tem, mas sempre terá. A comunidade dos irmãos, antes de decidir, deve orar ao Senhor, pedindo-lhe que revele a sua escolha para atuar no ministério de maneira especial, no lugar dos traidores. Então, deve orar pedindo ao Senhor que revele qual é a sua escolha. Pronto. Maravilha. A comunidade dos irmãos tem a liberdade de escolher como quer que Deus se manifeste. A igreja tem essa liberdade na escolha dos seus ministros. Não está descartado o lançar sortes. É uma outra lição. Uma vez indicado, e apesar que isso aqui eu posso usar aqui, né, no ensino. Uma vez indicado o candidato, uma vez indicado, o candidato deve tomar posse imediatamente. Aí talvez aqui ser, não, pode ser uma lição só. Pronto, terminamos a, a conclusão, certo? Eu concluí mostrando isso aqui. E agora? Agora eu vou fazer um resumo dessas lições para tornar, aliás, antes do resumo, eu estou esquecendo do tema, porque eu estou tão ansioso para chegar no resumo que eu estou esquecendo do tema, né? Vamos ver o tema? Como é que a gente vê o tema? Ó, a igreja nasceu uma irmandade, já se reunia formalmente, submetiam a autoridades dos apóstolos, era estável e refletia sobre as escrituras. Ela sempre substituía os que fracassavam e escolhiam dentre os que mais atuavam. Sempre há esses nomes que mais atuam, sempre haverá. Antes de decidir, ela deve orar, pedir a Deus que indique para eles. E ela tem a liberdade de escolher como quer que Deus indique. Certo? Então, qual é o tema? O tema é o que saber sobre a substituição dos ministros. Não. Tá, mais uma olhadinha aqui, peraí. A igreja nasceu como irmandade, submete a autoridade, substitui. Daqui para baixo, tudo tem a ver com a substituição. Aqui tem características, talvez, né? Características da igreja nascente que podemos seguir. Características da igreja nascente que podemos seguir. Aí sim, agora eu tenho um tema e eu vou pegar todas as lições e vou construir um resumo das lições a partir desse tema. O que é o resumo das lições? Não, é difícil para mim repassar para a igreja, para um grupo, para minha família, uma lição tão grande assim. Então eu preciso ajustar isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui no resumo das lições e já pensando no meu tema, tá? Isso aqui eu só copio. E aí eu vou vir aqui, vou apagar isso aqui, não preciso mais. E vou vir aqui, ó. Vou ver o tema. Características de uma igreja. Primeira característica. Ela é uma comunidade. Uma irmandade. Então, aqui eu posso até, olha só, eu posso até já subdividir. Por quê?
vejo tudo no mesmo. Não, são até vários versos, né? Acho que eu posso dividir sim. Então, ela é uma irmandade. Primeiro. Segundo, ela se reúne formalmente. Tem que haver essa reunião formal, né? Tem gente que não gosta das reuniões formais, mas tem que haver. Ela se reúne formalmente. Aí eu vou apagar isso aqui. Ela se reúne formalmente. Terceira, ela se submete à autoridade apostólica. Ela se submete à autoridade apostólica. Mais uma lição aqui. Vou pegar isso daqui e vou apagar. A autoridade apostólica. Ah, isso aqui eu posso apagar. Eu usei só para. Ela se submete à autoridade apostólica. Já está aqui. Ela é um grupo. Ela pode ser um. Ela pode ser um grupo pequeno, mas precisa ser estável. A ideia é que ela seja uma igreja estável. O que é uma igreja estável? Uma igreja composta por pessoas que já tomaram a sua decisão, né? Elas já sabem o que querem. Então, elas já enfrentaram a cruz ali com Cristo, já passaram pela cruz. Ela pode ser. Aí, isso aqui eu vou normal. Um grupo pequeno, mas precisa ser estável. Quinto, ela deve refletir sobre o cumprimento da Escritura entregue pelo Espírito Santo. Não, vou deixar só o cumprimento das Escrituras. Essa parte eu vou mostrar aqui. Quem dá a Escritura, quem entregou a Escritura foi Deus. E ele usou a boca de alguém. A Escritura é um livro inspirado, porque quem fala através das Escrituras é Deus. E ele fala através de alguém. Mas a Bíblia é Deus falando conosco. Esse que advertiu. E aí, dentro desse, ela deve refletir sobre o cumprimento das Escrituras. A gente vai falar, olha, vamos falar sobre o que é a Bíblia. Vamos falar sobre como as Escrituras estão se cumprindo e vamos falar de um dos fatores específicos, que é dentro da igreja há traidores. Isso no ministério de Jesus foi muito visto. Então eu vou deixar a quinta lição só isso. Ela deve refletir sobre o cumprimento das Escrituras. E aí eu vou apagar isso aqui. Vou apagar não, vou deixar só assim. E aí vou para a próxima lição, né? Sexta lição. Eu apago isso aqui. Puxo isso aqui para cá. Ela deve substituir, vou tirar o sempre, ela deve substituir aqueles que fracassam no servir a Jesus. Nessa substituição, ela deve escolher aqueles que foram mais dedicados no ministério. E o propósito deles, aí tudo isso eu vou falar quando estiver falando sobre essa substituição. Quem ela deve escolher e o que eles devem fazer. Não vou dividir em mais lições, como lá na primeira, que ficou bem mais claro para a divisão, né? Próxima.
trazer para cá, o ela, né? Ela sempre terá. Ela sempre terá nomes a serem propostos com as características necessárias. Ó, sempre vai haver gente na igreja para fazer. Nunca vai ficar sem. Aprendo isso, para mim está claro. Ó, ela, antes de decidir, deve orar ao Senhor pedindo-lhe que lhe revele. Antes de decidir, deve orar. Vou apagar isso aqui e uso aqui. Vou mudar esse formato, deixar simples. E a nona lição. Nós vamos extrair, então, 9 lições aqui. Ela tem a liberdade de escolher. Ela tem a liberdade de escolher a forma como quer que Deus se manifeste na escolha dos seus ministros. Pronto. Maravilha. Então, olha só. Características de uma igreja nascente que podemos seguir. Características que nós podemos seguir. Poderia ser características da igreja que devemos seguir, que podemos seguir ou que devemos seguir. A igreja é uma irmandade, então nós devemos seguir isso. Acho que esse título fica melhor. Características da igreja nascente que podemos seguir. Ela era uma comunidade, ela era uma irmandade, nós devemos ser. Ela se reunia formalmente, nós devemos nos reunir. Ela se submetia à autoridade apostólica, nós devemos nos submeter à autoridade apostólica. Ela era um grupo pequeno, mas precisava ser, mas era estável. Eu gostei dessa ideia. Características da igreja nascente que podemos seguir. Ela era uma irmandade. Nós devemos ser. Ela se reunia formalmente. Nós devemos fazer o mesmo. Então, tem que haver reuniões formais. Tem que haver reuniões formais em toda a comunidade. Ela se submetia à autoridade apostólica. Nós devemos fazer o mesmo. Ela era um grupo, ela era um grupo pequeno, mas estável. Nós devemos buscar esta estabilidade. Então, vou mudar. Nós podemos ser pequenos, mas devemos ser estáveis também. Ela refletia sobre o cumprimento das Escrituras. Nós devemos meditar nos mesmos. Nós devemos meditar nós devemos meditar também. Ela substituía aquele
ela substituía aqueles que fracassavam no servir a Jesus. Não devemos agir de forma diferente. Ela tinha nomes. A propor. E como as características necessárias para o ministério. Em nossas igrejas, sempre haverá também. Ela orava antes de decidir. Ela orava ao Senhor, pedindo-lhe que lhes revelasse qual era sua escolha. Nós devemos fazer o mesmo. Ela tinha a liberdade de escolher como queria que Deus se manifestasse na escolha. Nós também temos. Pronto, não ficou mais legal? Agora encaixou perfeitamente com esse tema. Agora, posso mudar o tema um pouquinho e ajustar as lições? É isso que eu vou transmitir para a igreja. Como é que eu descobri isso? Com base nisso aqui. Então, eu faço tudo isso para chegar nisso aqui. E isso aqui eu vou afirmar para a igreja, mas eu vou usar isso aqui como argumentação. Então, eu não preciso buscar livro de ninguém, não preciso, o fulano disse, Beltrano disse isso, Traclano disse aquilo, eu não preciso de nada disso. Porque um texto como esse, só para falar sobre essa comunidade, nós temos aí pelo menos 9 lições importantes para refletirmos juntos, ok? Aí, aqui, um ajuste que eu ainda faria seria, isso aqui, ó. Ela era uma irmandade, nós devemos ser. Aqueles dias devemos ter Pedro no meio dos irmãos. Então, é o verso 15. Aí eu posso ajustar isso aqui, ó. Verso 15. Ela se reunia formalmente. Nós devemos fazer o mesmo. Também é verso 15. Depois eu tenho que ir lá em cima corrigir, porque lá também está verso no singular. Ela se submetia à autoridade apostólica. Também é verso 15. Assembleia, umas 120 pessoas. Ela era um grupo pequeno, mas estável. Também é o verso 15. Ela refletia sobre o cumprimento. Aí, agora é o 16. Agora pode ser o 16 e o 17. Agora é o 16 e o 17. Versos 16 e 17. Pronto. Aí agora o resto vai ficar do mesmo jeito, porque eu não dividi mais nenhuma. A última é ponto. E pronto. Terminamos. Agora ficou bem melhor. Vamos lá fazer aquela correçãozinha que eu já detectei, então. Lá no início, né? No primeiro. Isso, ó, é versos. Versos, tá certo, tá certo. Aqui é verso. Maravilha, já está feita a correção. A conclusão, eu vou pegar essa aqui, ó, porque eu fiz uma alteração drástica aqui. Vou voltar lá no primeiro e vou vir aqui, ó. A igreja até ministério, né? Só vou ajustar.
Mudar isso aqui, pronto. Terminamos a análise do primeiro personagem, terminamos a conclusão. Vamos agora para o segundo personagem, mas isso fica para uma outra aula e dependendo de quem vai assistir, você nem precisa assistir a próxima aula. Ok? Deus abençoe a todos. A gente continua.